Hoje estou recebendo um convidado muito especial para discutirmos sobre o futuro do Brasil, liberdade e reformas. Seguindo nossa dinâmica de perguntas aqui, eu tenho uma que é muito simples, Felipe. Qual é o maior obstáculo para empreender no Brasil hoje? Maior obstáculo? Olha, Eu brinquei sobre o simples, tá? não tem uma bala de prata, né? Mas eu acho que o grande obstáculo que nós temos para incentivar que as pessoas empreendam essa lógica do Brasil de premiar muito rentismo, né? Tanto se fala sobre rentismo, sobre a ótica da esquerda, mas da forma com que a gente tem taxa de juros alta, uma economia com grande instabilidade, vale muito mais a pena para quem tem dinheiro botar o seu dinheiro aí num fundo, né, num título de tesouro, em algum fundo de investimento e ficar olhando o juro trabalhar para ele, do que efetivamente botar esse dinheiro em um empreendimento, né? Para que eu vou botar risco, né? Isso é extremamente danoso para a economia, porque assim tu tá limitando a capacidade de inovar, de criar riqueza, de desenvolver a economia nacional. Então acho que esse é o principal entrave, conseguir fazer com que a macroeconomia brasileira se ajuste, né? Fiscal, e aí consiga ter um incentivo para que o risco possa ser premiado, né, com grandes retornos. Mas uma vez empreendendo, eu diria que talvez a insegurança jurídica, né? Eu lembro, né, do tempo que eu estava na empresa, assim, a gente nunca sabia se uma coisa que a gente tinha decidido hoje ia estar valendo semana que vem, né? Ou melhor, se uma coisa que um fiscal tinha decidido hoje, ou se a lei que estava valendo hoje ia estar valendo semana que vem. Renovações de licença ambiental, licenças ambientais nossas eram sempre uma aventura, né? Porque a mesma fiscal, cada ano, tinha uma opinião diferente sobre as coisas que ela achava tolerável ou não. Ao mesmo tempo, né? Tu tinha uma série de NRs, né? As normas, que também, né, muitas vezes exageradas, esdrúxulas. Eu lembro de alguns casos, né, que eu sei que quem está nos acompanhando aqui que tem conhecimento, por exemplo, de indústria, né? Existem máquinas da indústria brasileira que vêm do Japão, da Coreia do Sul ou da Alemanha e que no Brasil precisam ser modificadas para atender padrões de segurança da lei brasileira. Como se os alemães, os sul-coreanos, os japoneses, eles não fossem tão precavidos quanto os legisladores brasileiros. Isso é um absurdo, né? Talvez sejam as 3 nações que mais têm qualidade de engenharia técnica e precaução ao planejar e executar uma máquina, por exemplo, né? Mas para o Brasil, não, isso não é suficiente, né? Eu lembro de uma anedota que a gente dizia que o ônibus produzido pela Marco Polo aqui, quando ele é exportado para a Alemanha, ele precisa ser adaptado para simplificar o ônibus, né? Quando chega num país europeu. E aqui a gente complica. A estatal... Existe uma frase que as pessoas dizem, né? Brasileiro gosta de complicar. Exato. Talvez seja isso, né? Vamos lá. Qual é a principal dificuldade para empreender? Porque o brasileiro gosta de complicar. E falando agora no que o brasileiro gosta, ou como ele se comporta, isso vem muito da educação. Uhum. Na tua opinião, como que está a educação brasileira hoje? Então, um vexame, né? O Brasil é um dos piores países nos rankings internacionais de aprendizado. Nossa educação, tanto a pública quanto a privada, são muito ruins, né? Mesmo a privada, a gente tem ilhas de excelência, mas em geral também a média de aprendizagem é muito baixa, até porque a concorrência é fácil de ser batida, né? A educação pública é tão ruim que basta tu ter um pouquinho de maior qualidade na privada que tu já ganha o cliente, né? O aluno, a família. Isso faz com que a gente regule pela mediocridade, não pelo alto desempenho, né? E aí, de novo, acho que é uma questão de como é que a legislação é feita e como é que se dá a governança dos incentivos. O ser humano reage a incentivos, como já, né, diziam os economistas. E qual é o incentivo que nós temos na educação pública brasileira quando ninguém perde o emprego por ser um mau professor, por ser um mau diretor, né? Não existe um olhar para a aprendizagem dos alunos, o olhar está muito mais de como é que eu me mantenho politicamente na posição, ou de como é que eu posso fazer dessa posição um ativo político. E nem o próprio aluno também é reprovado. Mais recentemente tem até isso, né? Está se multiplicando as portarias estados afora, falando que, olha, pelo medo da evasão escolar, a gente está facilitando a aprovação de todo mundo, porque o aluno que reprova não volta para a sala de aula. E olha que curioso, né? Deixou-se de perguntar por que o aluno evade e por que a família apoia a evasão. Será que é porque nem a família nem o aluno já não enxergam mais valor na educação?
Não faz mais diferença, meu filho. Vai trabalhar. Isso aqui não vai te dar diferencial nenhum. Aliás, é só ver o índice de analfabetismo funcional do Brasil, ele é estarrecedor. 30%, 40% da população analfabetos funcionais. Então, se eu sou uma família pobre, que eu estou numa condição de miserabilidade mesmo, eu vou querer que meu filho trabalhe para ajudar a compor a renda da família mesmo. Se tiver que escolher entre escola e trabalho, eu vou escolher pela sobrevivência. Vai trabalhar. Até porque depois, né, pô, olha o filho da fulana, né, estudou na rede pública a vida inteira, tá na mesma posição que tu e deixou de trabalhar. No final das contas é isso, tá? Tu tá tornando refém jovens pobres, reféns da pobreza, porque eles não mais conseguem, através da educação que a rede pública proporciona, não conseguem ter uma perspectiva de quebrar o ciclo de pobreza. Salvo algumas exceções de muita dedicação, muito esforço, que são muito mais exceções do que regra, deveriam ser regra. E que antigamente era, né, um trampolim. O estudo trazia para as pessoas a possibilidade de mudar a sua condição social. Exatamente, exatamente. Eu lembro quando eu ainda estava na faculdade, que eu li um livro do Gustavo Iosp. Acho que o nome era A Ignorância Custa um Mundo. Acho que era esse o nome do livro. E ele falava um pouquinho sobre a educação brasileira. Claro, o livro deve ser lá de 2002, 2004, por aí. Mas ele já falava há 20 anos, por volta de 20 anos, sobre a tragédia que era a educação e como ela pioraria. E de fato piorou. Por quê? Porque todas as corporações do serviço público ligado à educação, elas tratam de tomar conta do orçamento para tentar capturá-lo. Então, a pauta dos sindicatos de educação, só ver sindicatos em geral dos professores, é remuneração, carga horária, condições de trabalho. E não estão errados, eles estão defendendo o seu cliente, né? O cliente do sindicato de trabalhador é o professor. Então, eles estão atendendo a pauta que o seu cliente está demandando. Agora, a política não pode sucumbir à pauta sindical corporativa. Quem está gerindo a educação precisa pensar em como é que é a melhor aprendizagem do aluno. Como é que eu faço com que esse aluno aprenda português? Como é que ele aprende matemática? Como é que ele se torna um cidadão com melhor perspectiva de futuro? Só que isso demora para vir um resultado. Então, muitas vezes a política deixa de lado e atende à pauta corporativa de curto prazo. E esse tem sido o dilema do Brasil nos últimos 20, 30 anos. É ficar atendendo essas pautinhas de curto prazo, que atendem corporativamente, reduzem o estresse da greve, do grito, da crítica. E, bom, esse é um problema para o próximo resolver. E assim vai, né, a nossa aprendizagem para o túmulo, né, para o lixo. E existe algum modelo de educação que tu acha que despertaria muito mais a atenção dos jovens? O que diversos países têm feito é mudar a lógica da educação pública, ou uma lógica diferente, né? Não é nem mudar, porque nunca tiveram essa que nós temos aqui no Brasil. Mas tu pega modelos mistos que tem, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, Canadá, mesmo na América Latina, tem vários países que tem. Porto Alegre tem, em certa medida também, que é tu conseguir comprar vaga na rede privada, tu conseguir atribuir condicionantes de desempenho escolar a repasse de verbas, tu permitir a demissão de servidores e professores de mau desempenho, tu conseguir fazer complementação de aprendizagem, tu conseguir fazer as chamadas charter, né, que é a escola é privada e tu contrata a escola para atender alunos, né, de maneira gratuita. Então, são vários, o voucher, que tanto se fala, né, que é a compra de vaga direto, né, dá o valor para a família e ela escolhe onde matricular. Tem vários os modelos, né? Também acho que aqui não é uma questão de qual é a receita, né? Acho que quando a gente olha para o tamanho do desafio da educação brasileira, não vai ser, no curto prazo, um voucher ou a charter que vai resolver. Porque a gente tem hoje 80%, 90% dos alunos dependendo da escola pública. Então a solução tem que vir para mudar disruptivamente o ensino público. E aos poucos ir um modelo de transição aumentando a diversidade, né, o mix de opções para as famílias poderem escolher charter, voucher e outros modelos. Agora, na educação pública, me parece que é para ontem mudar esse regime de incentivos, né? E aí passa de novo pela reforma administrativa que eu falei antes. A reforma administrativa, ela tem um condão de fazer alterações que vão desde a educação, saúde, a gestão pública, administrativa, constituição de governos. Ela é muito transformadora, muito transformadora. E às vezes a gente não consegue nem ter a perspectiva de qual é o impacto lá na frente pela reforma ser feita, porque é difícil pensar em toda a consequência gerada a partir dessa mudança do regime de incentivos. Imagine se o diretor amanhã pudesse, primeiro, ter um bônus salarial a depender da aprendizagem dos alunos da sua escola. Segundo, tivesse mais domínio sobre o seu orçamento escolar.
Terceiro, pudesse ter mais liberdade para escolher parceiros privados para botar dinheiro na própria escola. Bota aí políticas de cantina, naming rights, publicidade, algum tipo de patrocínio, por aí vai. Dá liberdade para que possa ter mais autonomia decisória ali, ou a Secretaria de Educação do município. E vamos além. Imagina se ele pudesse, a qualquer momento, demitir um professor que está desempenhando mal, ou que está botando atestado há 10 anos. A gente tem casos assim, tem professores que passaram boa parte da sua vida de trabalho encostado com atestados em vez de sala de aula. Na época que eu era vereador, eu lembro que a gente conheceu casos onde professores que tinham atestado médico liberando ele da sala de aula por alergia a giz. Isso antes de ter o quadro branco com caneta, né? Então, assim, não deveria nem estar na carreira de professor, se tem alergia a giz, não deveria nem ter entrado, né? Bom, desloca essa mão de obra para alguma outra área. Ou se não tem outra área, bom, então promove ao mercado para que ela busque ser feliz em outra carreira. Agora, não tem por que tu exigir que o cidadão pague por esse trabalhador. Aliás, e aí sempre tem negócio da visão, né, de uma certa, muitas vezes, pena desse trabalhador. Tá, mas o que... pobrezinho, vai ficar desempregado, então... Não, pobrezinho é da família pobre, da criança pobre, que precisa de educação e que é obrigada a financiar, através dos seus impostos, uma baixa aprendizagem do seu filho. Está condenando o filho à miséria intelectual e econômica, porque teve pena de demitir um professor que não entregava, que botava atestado. Não, a gente não pode, né, ser hipócrita ou ceder a esse tipo de incoerência, né?